Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Olá, irmãos e irmãs, uma alegria podermos estar mais uma vez juntos para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. É muito bom, apesar da distância, mantermos esse vínculo de comunhão diante do Senhor. Na semana passada, nós começamos a pensar um pouco a respeito de algumas perguntas que surgem nesse tempo de dificuldade. Frente à pandemia, nós passamos várias crises, crises sociais, crises financeiras, crises de saúde, crises também emocionais, crises espirituais. Nós conversamos um pouquinho de uma pergunta que surge no nosso coração, ou ecoa no nosso coração, que é: onde é que está Deus em meio ao sofrimento? Nós conversamos um pouquinho semana passada sobre isso. Hoje nós vamos perceber um pouquinho essa pergunta num outro lugar, ou melhor, uma outra pergunta feita agora por Deus em relação a nós. Gostamos muito de perguntar, gostamos muito de inquirir sobre Deus, sobre o que Ele está fazendo e tal. Mas o que é que Deus tem para nos perguntar? Qual seria a pergunta de Deus para nós nesse tempo? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, e eu espero que Deus fale profundamente ao seu coração, como tem falado ao meu nesses dias. Quero lhe convidar a orar nesse momento. Nós vamos orar, colocar esse momento diante do Senhor. Eu convido você a me acompanhar nessa oração. Pai bendito, nós queremos te agradecer. É muito bom, Pai. É muito bom, apesar do distanciamento, podermos manter esse vínculo, Pai, no nome de Jesus, em torno da Tua Palavra, e podermos usar desse canal, desses meios que o Senhor tem nos trazido até nós, para que a gente possa continuar partilhando a Tua Palavra, para que a gente continue estudando a Tua Palavra,
e encontrando nela, Senhor, resposta para a nossa caminhada de vida, resposta, Senhor, para a nossa existência. Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por cada pessoa que nos assiste, que o Senhor continue abençoando cada família, cada vida aí representada, e que, ó Deus, o Senhor receba tudo que vamos fazer aqui nesse momento, como culto diante do Senhor. Muito obrigado pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos, nesse momento, a fazermos a leitura de um texto que é bastante conhecido da maioria de nós, está no capítulo 42 do livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 42, a partir do verso 1, o texto vai dizer assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser interrompido. Quem é este que, sem conhecimento, obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais, e não compreendia. Ouve-me, eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me desprezo, me arrependo no pó e na cinza. Esse texto é mais conhecido em uma outra versão, que diz: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse texto dá conta dessa experiência, às vezes, que é longínqua, uma relação, às vezes, interpelada pela distância da dúvida, do questionamento, da insegurança, como nós vimos semana passada. E Jó, então, na sua conversa com Deus, ele se coloca diante de Deus com todas as suas perguntas, com todas as suas dúvidas, com as suas razões, e Deus então começa a interpelá-lo, Deus começa então a fazer algumas perguntas para Jó, que faz ele cair em si e perceber a sua própria arrogância, faz perceber a sua própria pequenez, e faz perceber a presença de Deus numa outra dimensão na sua relação. E é um pouco disso que a gente quer discutir hoje, quero conversar com os irmãos hoje, por isso eu lhe convido a estarmos atentos àquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor através dos louvores, junto com o grupo de louvor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um,
Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A graça e a paz, amada igreja. Neste momento de intercessão, eu gostaria de lembrá-los da parábola do bom samaritano, aonde o sacerdote, o levita e o samaritano passaram por uma estrada aonde um homem foi espancado por salteadores e deixado à beira da morte. Muitas vezes nós olhamos para o sacerdote e o levita como pessoas maldosas, mas na verdade nós devemos olhar no foco do samaritano pela compaixão que ele tinha, pela empatia. E essa foi a diferença, porque todos os três, por justiça, tinham todos os motivos para não ajudar aquela pessoa. O sacerdote e o levita, eles ficariam afastados de suas funções se por acaso tocasse um morto. O samaritano era naturalmente inimigos dos judeus naquela época. E com isso, todos os três tinham motivos justos, mas o samaritano foi movido de compaixão, teve empatia. E é isso que eu quero puxar neste momento de intercessão hoje. Que possamos ter compaixão e empatia por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão em vulnerabilidade, seja ela emocional, seja ela por fome, financeira, de dificuldade de isolamento social. Que possamos ter compaixão por essas pessoas e que possamos nos mover e sair da zona de conforto para que possamos ser também instrumentos de Deus na vida daquelas pessoas que estão sofrendo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Neste momento, de uma maneira muito especial, quero te pedir o consolo por aqueles que sofrem, Pai amado. Por aqueles que têm passado dificuldade, seja ela emocional,
seja ela financeira, seja ela pela distância dos seus parentes, amigos, Pai amado, que o Senhor possa confortar cada coração e nos dar, Senhor Jesus, a possibilidade de ser instrumento Teu, Pai amado, aonde quer que estejamos. Muito obrigado, Pai, por tudo. Continue abençoando a Tua igreja e o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do Teu trono, toda língua confessará a Tua glória, ser exaltado, ó Deus, e o Teu reino jamais passará, ó Deus Jeová. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do Teu trono, toda língua confessará a Tua glória, ser exaltado, ó Deus, e o Teu reino jamais passará, ó Deus Jeová. Teu reino a terra dominará, grande é o nome do Rei dos Reis. Teu braço a terra governará, poderoso é o Rei dos Reis. Teu reino a terra dominará, grande é o nome do Rei dos Reis. Teu braço a terra governará, poderoso é o Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará diante do Teu trono, toda língua confessará a Tua glória, ser exaltado, ó Deus, e o Teu reino jamais passará, ó Deus Jeová. Ó Deus Jeová, ó Deus Jeová. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei
mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céu, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como Ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Como é bom podermos cantar ao Senhor, orar ao Senhor, falar para Ele de modo cantado, através também das nossas orações, comunicar aquilo que o nosso coração está sentindo, as nossas dores, as nossas dúvidas, também o nosso louvor, a nossa adoração. Mas tão importante quanto a gente expressar ao Senhor aquilo que estamos sentindo e aquilo que queremos colocar como adoração é também estar atento ao que Ele quer nos falar. Tão importante quanto a gente perguntar é ouvir aquilo que o Senhor quer perguntar a nós. Eu quero voltar com os irmãos ao capítulo 7 de João, a gente começar a pensar um pouquinho nessas perguntas que Jesus coloca para aqueles que estão diante dele, especialmente os religiosos da sua época, mas isso me trouxe à memória algumas outras perguntas da parte de Deus para nós. Eu quero compartilhar também com os irmãos. João capítulo 7, a partir do verso 19, diz assim: Moisés não vos deu a lei, no entanto nenhum de vós cumpre. Por que procurais me matar? Por que vocês estão querendo me matar? Pergunta Jesus. E o contexto desse texto é um contexto onde Jesus havia quebrado o sábado para curar um homem, e desde então Jesus começa a ser de alguma forma inquirido pelos religiosos da época que não aceitam a quebra do sábado. Jesus então pergunta para ele se um menino quando nasce na sexta-feira, se no sábado seguinte eles não têm que circuncidar, se eles não têm essa prática diante das leis deles também, por que eles estão fazendo aquilo? Na verdade, a presença de Jesus, o ensino de Jesus, fora daquilo que estava organizado como a religião da época, começa a interferir, começa a problematizar aquilo que as propostas religiosas da época traziam para as pessoas. E Jesus descortina isso, Jesus desmascara isso através das suas atitudes, assim como era próprio dos profetas. Ele denuncia essa religião, ou essa expressão de religiosidade que está falida. Na semana passada nós começamos a perceber, diante desse texto,
uma pergunta que surge no coração incrédulo, né? E que também ecoa no nosso coração algumas vezes. Onde é que está Deus em meio ao sofrimento? A resposta de João é que Deus está em Cristo e Cristo está conosco, né? Deus está em Cristo e Cristo está conosco. Ele tabernaculou, Ele fez morada entre nós para nos ensinar como viver, para nos orientar. Mas é muito próprio do ser humano os seus desvios de caráter, de conduta, e mesmo na sua busca em relação a Deus, é muito natural os seus equívocos, é muito natural também o auto-engano e muitas vezes o engano aos outros, né? E a religião muitas vezes ela se torna assim, ela se torna a oportunidade, ela se torna a possibilidade de enganar a outras pessoas. E Jesus então denuncia isso, Jesus coloca isso de forma muito clara, e isso começa a incomodar os religiosos da sua época. Jesus já havia entrado no templo, já havia causado um alvoroço ali no início do capítulo de João, fazendo uma espécie de chicote, virando as mesas dos que negociavam no templo. Isso marca o início do ministério de Jesus no Evangelho de João. E agora Jesus volta ao templo numa festa, né? Mas a fala de Jesus é uma fala, e a postura de Jesus e a prática de Jesus incomodam os religiosos da época. Jesus começa a atrair para si uma atenção da multidão de discípulos. Isso começa a, de alguma forma, incomodar os religiosos daquela época. Mas a pergunta de Jesus, ela é muito contundente, e eu queria que essa pergunta nos ajudasse a pensar um pouquinho as nossas posturas. A pergunta de Jesus aos religiosos da sua época, aos discípulos também, a quem está lhe ouvindo, e também uma pergunta aos leitores do Evangelho de João, por isso uma pergunta para nós nesse tempo. Por que vocês querem me matar, né? Vocês não têm a lei de Moisés? Porque a lei de Moisés diz: não matarás, e vocês estão buscando matar o Filho de Deus. Na verdade, esse contexto é o contexto dos religiosos da época, que tem nessa figura de Jesus o contraponto e a denúncia da religião da sua época, e esse é o motivo pelo qual eles querem matar Jesus. A justificativa deles no verso 20 é: tens demônio, quem procura matar-te? A gente não quer matar você. Que história é essa? Você está endemoniado para estar dizendo um negócio desse? Ou para estar fazendo uma acusação dessa contra nós? A gente conhece o fim da história e a gente sabe que esse desejo não era uma coisa que passava pela cabeça de Jesus à toa. Ele sabia ler os corações, ele tem esse poder de ler os corações, e sabia que os homens queriam matá-lo. Bom, a pergunta que se impõe para nós diante desse texto é: por que a gente quer matar Jesus? Conquanto nesse tempo de crise surjam muitas perguntas nossas em relação a Deus, há perguntas de Deus também para nós. Por que a gente quer matar Jesus? Por que alguém pretenderia no seu coração anular a presença de Jesus Cristo de Nazaré? Por que essa presença seria tida como uma presença do mal e não do bem? Bom, a resposta é a mesma daquela época. É porque os nossos interesses, como o profeta vai dizer, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isso justifica no nosso coração muitas vezes um afastamento a ponto de anular a pessoa do Cristo. E talvez essa seja uma pergunta pertinente para esse tempo. Embora tenhamos nossas perguntas, talvez seja tempo de ouvir as perguntas de Cristo e as perguntas de Deus, ou as perguntas que Deus tem para nós. Porque nesse tempo há tanto ódio no nosso coração, a ponto de querer matar a ação de Deus através de Cristo Jesus ou através do Espírito Santo, que tenta reconduzir a nossa vida, que tenta dar sentido à nossa existência, que tenta fazer a gente repensar a nossa caminhada.
talvez a gente tenha algumas desconfianças. Por que a gente faz isso? Por que a gente se distancia? Por que a gente não quer essa presença de Jesus no templo, nem na nossa vida? O Novo Testamento vai atualizar o templo como sendo o nosso próprio corpo. Por que a gente não quer Jesus na nossa festa? Por que a gente quer matar Jesus? Bom, muitos de nós não queremos a presença de Jesus porque, como dissemos na semana passada, a presença de Jesus é uma presença que a gente gostaria de manipular. Nós gostaríamos que ele fizesse aquilo que a gente disse para ele fazer. E nem sempre é assim, ou melhor, quase nunca é assim. Isso nos chateia, isso nos distancia. Nós preferimos deuses aos quais nós possamos mandar. Nós preferimos deuses e nós preferimos relações com as quais a gente consiga manipular. E Deus não se submete a isso, Jesus não se submete a isso, Ele está para orientar a nossa vida, Ele está para reconduzir a nossa existência. E quando nós somos arrogantes, quando nós somos presunçosos, como Jó vai se reconhecer, como o homem, quando recobra o seu equilíbrio, vai precisar reconhecer isso, por isso a Bíblia vai falar de arrependimento, e ele vai voltar dessa situação ensimesmada, egoísta, orgulhosa, para reconhecer que ele depende de Deus, para reconhecer que muito do nosso movimento de vida, muito da nossa ação de vida, está baseada nos nossos interesses, está baseada no nosso prazer pessoal, está baseada na nossa arrogância, e voltar disso não é fácil. É mais fácil para a gente anular quem fica o tempo todo falando disso, ou quem quer denunciar isso. E por isso, assim como os religiosos da época de Jesus, nós também desejamos anular a sua presença, nos livrar da sua presença, matá-lo, crucificá-lo novamente, porque a sua presença às vezes é inconveniente. Ele nos lembra do pecado, ele nos lembra dos caminhos errantes, ele nos lembra dos nossos desvios de conduta, das nossas posturas inadequadas, e isso é demasiadamente inconveniente demais. Por isso, queremos muitas vezes crucificá-lo de novo. Mas há uma outra pergunta, e essa agora não no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, que nos desafia também nesse tempo em que estamos vivendo, a repensar a nossa vida. Está lá em Gênesis capítulo 3, no verso 9. Essa é uma pergunta de Deus a Adão, mas é uma pergunta de Deus a Adão no sentido muito mais amplo, é uma pergunta de Deus à humanidade, né? A todo ser humano. E as perguntas de Deus, diferentes das nossas, que parecem bem elaboradas, né? Mas são muito frágeis, as perguntas de Deus realmente nos fazem parar e repensar a nossa existência. Gênesis 3, verso 9, diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem, quando percebe que pecou, que errou, que contrariou aquilo que Deus orientou ele a fazer, ele então se esconde, ele fica com vergonha e se esconde. Isso é muito próprio da humanidade. Depois que a gente faz as bobagens, a gente se esconde, a gente tenta ocultar aquilo que a gente fez de errado, né? Mas essa pergunta não é uma pergunta, como é sabido da maioria de nós, não é uma pergunta sobre o lugar geográfico, não é uma pergunta sobre onde está você aí geograficamente, mas é uma pergunta existencial, é uma pergunta sobre o que você está fazendo com a sua existência, o que você está fazendo com a sua vida, por que você está se escondendo, por que você está com medo. Talvez a sua experiência com Deus seja uma experiência semelhante à de Jó, de alguém que ainda não conhece a Deus. E que pensa em Deus como alguém sempre que vai castigar, pensa em Deus sempre como alguém que vai
se vingar de você ou fazer você pagar aquilo que você fez. Aí quando a gente vai lendo a Bíblia, com quanto nós tenhamos que lidar com as consequências dos nossos atos, isso é verdade, mas a ação de Deus é uma ação muito mais protetora do que castigadora. A ação de Deus em relação ao homem, mesmo diante dos seus deslizes, mesmo diante das suas posturas incorretas, desde o Antigo Testamento, passa pelo perdão, passa pelo cuidado. Eu queria que você entendesse isso, para que você não caísse no equívoco de uma cobrança excessiva ou de uma sandice que as pessoas às vezes caem no universo religioso, que é achar que Deus está perseguindo elas e que tudo que acontece de ruim com elas e com a humanidade é castigo de Deus. A Bíblia revela um outro Deus que talvez a gente não conheça nem de ouvir falar, mas eu quero lhe falar hoje. É um Deus que perdoa, é um Deus ocupado e preocupado com a humanidade e com a sua proteção diante dos seus deslizes, diante dos seus equívocos de existência. O texto vai dizer que Deus então providencia vestes para esse casal que se percebe nu, que se percebe desprotegido. Deus é esse que, apesar dos nossos erros, tenta reconduzir a nossa história. E como é bom a gente ter a Bíblia, e como é bom a gente poder, em momentos como esse que a gente está vivendo, relembrar, a partir de perguntas como essa, sobre quem é Deus, sobre quem é Cristo na nossa vida, e pensar sobre os equívocos da nossa existência, repensar as nossas posturas, mas para uma relação com um Deus de amor, e não porque Deus está castigando e colocando você na linha, né? Isso que está acontecendo com o mundo não é, ou não poderia ser interpretado, ou não deveria ser interpretado como um castigo de Deus, mas como uma consequência natural daquilo que é a postura da humanidade, e que mesmo nos seus deslizes é protegida e guardada por Deus, que nos ama, que enviou o seu Filho para cuidar de nós, para que a gente não precisasse mais se esconder dele. Eu não sei o que é que faz você se envergonhar, eu não sei o que é que faz você se esconder, mas eu lhe diria, não tenha vergonha, não tenha medo, se apresente diante de Deus com as suas dúvidas, com os seus anseios e também com os seus pecados. A Bíblia diz que Ele é o único capaz de nos perdoar, que Ele é o único capaz de transformar vestes sujas em vestes alvas. E é diante dele, é diante desse encontro e dessa relação que a gente tem a nossa vida restabelecida, refeita, reconduzida, não para cobrar os outros, mas para estar o tempo todo gratos e numa relação agora plena com Deus que nos ama. Mas há uma outra pergunta que eu gostaria de colocar nesse momento, e agora no capítulo 4 do Gênesis, também no verso 9, capítulo 4, verso 9, diz assim: E o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, o teu irmão? O texto amplia o senso de responsabilidade aqui. Agora a pergunta não é mais só sobre nós. Onde é que você está? O que é que você está fazendo com a sua vida? Por onde é que você está conduzindo a vida que Deus emprestou para você? Mas é também uma pergunta pelo nosso irmão, pelos nossos iguais, pelaqueles com quem estabelecemos a fraternidade. E aqui a gente sabe que o contexto é o contexto do primeiro homicídio, primeiro crime, do primeiro assassinato registrado na Bíblia. E é um irmão que mata o outro porque ele se sente de alguma forma preterido na relação com Deus, ele se sente menor, ele se sente excluído, ele sente inveja, ciúme, e por isso ele se lança contra o seu irmão. Isso é muito parecido com aquilo que está posto lá em João, no capítulo 7. E essa pergunta é uma pergunta sobre o que está movendo o nosso coração contra o nosso irmão. O que está movendo tanto ódio dentro da gente para a gente se portar como a gente se porta, para a gente ter a postura que a gente tem.
E o convite de Deus à humanidade é o convite da reconciliação, é o convite para que a gente recobre a nossa consciência a partir dessas perguntas e caminhe de acordo com a vontade de Deus, que deseja que nós nos amemos uns aos outros. E eu sei como é difícil esse desafio de amar ao próximo como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas. Eu sei como é, para alguns de nós, muito desafiador, ou para a maioria de nós, como isso é desafiador. Mas, na verdade, esse é o caminho para a humanidade. Por isso, se o ódio tem encontrado lugar no seu coração, se o pecado tem encontrado lugar no seu coração a ponto de querer anular Jesus, ou o ódio encontrado espaço no seu coração a ponto de querer anular alguém da sua vida, talvez seja tempo de parar, de perguntar onde é que está Deus e se perguntar onde é que você está, o que é que você está fazendo com a sua vida e onde é que está o seu irmão sobre o qual você tem também responsabilidade. Esse é um tempo de aprendizado dessas coisas. É um tempo que a gente usa máscara não só para se defender da Covid, mas também para proteger os outros, onde a gente limpa as mãos, lava as mãos, limpa a mão com álcool em gel, não só para se proteger, mas também para proteger o outro. E de alguma forma nós estamos respondendo positivamente ou negativamente a essa pergunta: onde é que você está? O que é que você está fazendo da sua vida e com a sua vida? Onde é que está o seu irmão? Como é que você está cuidando da sua vida e da responsabilidade que você tem também sobre a vida do seu irmão? Esse é um tempo importante da gente colocar as nossas questões para Deus, mas também de a gente ouvir as questões que Deus tem sobre cada um de nós. O que é que você está fazendo com a sua vida? Esse é um tempo, talvez, de repensar isso e de recomeçar na direção daquilo que Ele tem para você. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue falando ao seu coração, ao nosso coração, de modo muito especial nesse tempo, e que esse tempo seja um tempo de conhecer a Deus, não somente de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, de se relacionar com Ele, de buscar a Ele. Que esse seja um tempo assim também para você. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra e pela maneira como o Senhor fala aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, nos nossos descaminhos, nos nossos desvios. Deus, a ouvir a Tua voz, as Tuas perguntas acima das nossas, e reconduzir a nossa vida àquilo que é vontade Tua para a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor, rogando pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Nós estamos chegando ao final dessa transmissão, agradecidos a Deus por esse espaço que você abre na sua casa, também no seu coração, para nos receber, e que Ele continue falando ao seu coração. Desejamos uma semana abençoada a você, a sua família, e que a graça e o cuidado do Senhor seja sobre cada um de nós.
o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e sobre nós resplandeça o seu rosto e nos dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém. Abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor.